Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Bem-vindos, irmãos e irmãs, a essa celebração eucarística, nesta missa, em que nós recordamos a cada um de vocês, também todas as pessoas doentes, médicos, enfermeiros que trabalham nos hospitais do ProSaúde, que nós queremos trazer sobre este altar. Particularmente também rezar pela Judite, uma nossa irmã, que viveu aqui na comunidade de Itanhaém, que muito nos ajudou e muito trabalhou também para o bem da comunidade. Queremos rezar por ela nesta noite, nessa missa de 1 ano de falecimento. Cantemos ao Senhor, pois fez brilhar a sua glória. O Senhor é minha força e meu canto, Ele foi para a minha salvação. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Divino Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nesse momento, irmãos e irmãs, vamos pedir perdão a Deus, nossos pecados, nossas faltas, para participar dignamente desses santos mistérios. Confessemos nossos pecados, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. Peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Oremos. Temos também nesses dias em que o Colégio do Cardinalista está reunido em Roma para a escolha do sucessor de Pedro. Rezemos para que o Espírito Santo ilumine todas aquelas pessoas que lá estão, e que possa ser escolhido aquele segundo o coração de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, nesses dias em que fizestes conhecer toda a riqueza da vossa misericórdia, derramai sobre nós com mais generosidade para tornar mais firmes em vossa verdade aqueles que libertastes das trevas do erro. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Sentados, ouçamos a palavra de Deus. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: No caminho que desce de Jerusalém a Gaza. O caminho é deserto. Filipe levantou-se e foi. Nisso apareceu um eunuco etíope, ministro de Candace, rainha da Etiópia e administrador geral do seu tesouro, que tinha ido em peregrinação a Jerusalém. Ele estava voltando para casa e vinha sentado no seu carro, lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Filipe correu, ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: Tu compreendes o que estás lendo? O eunuco respondeu: Como posso, se ninguém mo explica? Então convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. A passagem da escritura que o eunuco estava lendo era esta: Ele foi levado como ovelha ao matadouro, e qual um cordeiro diante do seu tosqueador, ele emudeceu e não abriu a boca. Eles o humilharam e lhe negaram justiça,
e os seus descendentes, quem os poderá enumerar? Pois sua vida foi arrancada da terra. O eunuco disse a Filipe: peço que me expliques de quem o profeta está dizendo isso. Ele fala de si mesmo ou se refere a algum outro? Então Filipe começou a falar e, partindo dessa passagem da Escritura, anunciou Jesus ao eunuco. Eles prosseguiram o caminho e chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse a Filipe: aqui temos água. O que impede que eu seja batizado? O eunuco mandou parar o carro. Os dois desceram para a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. O eunuco não o viu mais e prosseguiu sua viagem cheio de alegria. Filipe foi parar em Azoto e, passando adiante, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Nações, glorificai ao nosso Deus. Anunciai em alta voz o seu louvor. É Ele quem dá a vida à nossa vida e não permite que vacilem nossos pés. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Todos vós que a Deus temeis, vinde escutar. Vou contar-vos todo o bem que Ele me fez. Quando a Ele o meu grito se elevou, já havia gratidão em minha boca. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Bendito seja o Senhor Deus que me escutou. Não rejeitou minha oração e meu clamor, nem afastou longe de mim o seu amor. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem deste pão come sempre há de viver. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida, vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu, quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu, quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados. Amém. Sentados. Ouvimos, amados irmãos e irmãs, esta leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, de 26 a 40. Vemos que depois de ter passado pela Samaria, cujos habitantes também eram meio judeus e meio pagãos, o Evangelho vai entrando, nós diríamos, em áreas fora, diríamos assim, daquele mundo chamado totalmente israelita. Aqui nós vemos o etíope personificado em dupla conquista da igreja nascente. Dupla, porque se trata de um eunuco
que estava excluído da Assembleia de Israel, conforme Deuteronômio 23:1. E além disso, era provavelmente pagão, um dos tantos que, simpatizando com o judaísmo, aceitavam a maior parte dos seus princípios religiosos, sem todavia ser admitido na comunidade judaica. Portanto, se ele era pagão realmente, então terá tido o primeiro a converter-se ao cristianismo, embora São Lucas não o afirme desta forma. Trata-se, portanto, sem dúvida, de uma pessoa rica e influente, alguém que pôde fazer uma longa viagem, devidamente equipado, e possuir um rolo manuscrito da Bíblia. Deus envia quem? O apóstolo Felipe, guiado pelo Espírito Santo, e o diácono aproveita o fato do etíope estar a ler o profeta Isaías para conversar com ele. Surge então uma pergunta: de quem fala o profeta? De si mesmo ou de outra pessoa? Felipe fala-lhe então de Jesus. O eunuco acredita e recebe, portanto, o batismo. E a mediação, portanto, eclesial, a graça de Deus, vai dissipando todas as dúvidas. E aí nós temos então a conversão deste eunuco, pagão, diríamos assim. Muito importante nós vermos esse fato, né? A igreja que vai acolhendo as pessoas, não só dentro do judaísmo, mas também fora. E o Santo Evangelho de São João, capítulo 6, de 44 a 51, em que Jesus Cristo fala do pão da vida, o pão que desce do céu. Portanto, se de um lado as palavras parecem absurdas para a multidão que está ali a ouvir, parecia que era uma hostilidade, e é difícil ultrapassar, portanto, este obstáculo da origem humana de Jesus e reconhecê-lo como Deus. Portanto, então Jesus, evitando essa discussão com os judeus, procura ajudá-los a refletir sobre a dureza do seu coração, enunciando as condições necessárias para que possam acreditar nele: ser atraído pelo Pai, ter a docilidade de Deus, no verso 45, e possam escutar a Deus Pai, no verso 45b. Portanto, estamos diante desse ensinamento importante que vem de Jesus Cristo, falando do Pai. Portanto, assim desemboca esta fé obediente de quem crê a palavra do Pai e do Filho. Portanto, quem crê no Filho também vai acreditar no Pai. Escutar Jesus também é ser ensinado também pelo próprio Pai. E com a vinda de Jesus, a salvação se fica aberta para todas as pessoas, desde que se deixem docilmente atrair pelo Pai. Há, portanto, uma ligação entre a fé em Jesus Cristo e a vida eterna. E somente quem vive em comunhão com Jesus pode alcançar a vida eterna. Portanto, só quem come esse Jesus Cristo, o pão da vida, não morrerá. Porque Jesus é este pão que traz a vida, dá a imortalidade a quem dele se alimenta. A quem na fé interioriza sua palavra, assimila, portanto, a sua vida. E essa secção já inclui também o tema da Eucaristia, que será tratado na questão seguinte. Assim, a evangelização, portanto, e antes de mais nada, algo que está no plano da ação de Deus. E nos mostra, portanto, assim também o texto da primeira leitura. Felipe recebe a ordem para se pôr a caminho em direção do sul. Não aparece ser uma boa decisão em ordem à evangelização, mas no caminho para o sul que irá encontrar o etíope, predisposto a acolher, portanto, a boa nova da salvação. E segundo a tradição, é nesse encontro que começa a evangelização da África. Impressiona-nos, portanto, a disponibilidade, o entusiasmo missionário, a capacidade de interpretar a palavra da Escritura de Felipe. E é, na verdade, um evangelizador convicto e preparado. E assim o Espírito Santo vai fazer o restante. O texto, portanto, evangélico é denso de ensinamentos profundos. E Jesus começa a afirmar: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Portanto, o Pai atua num duplo movimento, enviando Jesus e depois atraindo os homens para Jesus, as pessoas para Deus. Jesus mostra que os mais importantes nessa relação com Deus Pai
são aqueles que se abrem seu coração para Ele. Sem essa abertura de coração, esta nossa relação com Jesus seria superficial. Por isso, o próprio Senhor, portanto, acende em nós o desejo de sermos dóceis a Deus, de nos deixarmos instruir por Ele. Por isso Ele vai dizer, está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus, no verso 45. Não é fácil entendermos essas palavras de Jesus. Por vezes somos tentados a ser dóceis a Deus, nos retira a liberdade, nos faz menos felizes, mas a docilidade de Deus é a condição para irmos a Jesus, estarmos com Ele. E ao mesmo tempo, a docilidade de Deus faz com que a nossa alegria, a nossa felicidade possa ser plena, acontecer. O Pai, atuando, portanto, forma em nós os sentimentos que são de Jesus Cristo. Por isso que o encontro com Cristo se torna possível. O Pai ensina-nos a viver o abandono na abnegação, no amor, e assim podemos compreender a paixão e a ressurreição de Jesus. Assim podemos compreender também a morte de Jesus, uma grande obra de amor, cujo resultado vem a ressurreição, que é a obra divina. Pela nossa docilidade, a ação do Pai em nós, somos atraídos, portanto, para Jesus e tornamos-nos semelhantes a Ele. Deus, ao atrairmos para Jesus, quer tornar-nos participantes dos mesmos tesouros do seu coração, da sua bondade, da sua misericórdia, da sua alegria e do seu amor. Sejamos dóceis, portanto, a Deus Pai e ajudemo-nos uns aos outros nessa docilidade. Peçamos nesse dia a Jesus, Senhor, infunde em nós o dom da docilidade, o anseio de viver esta união contigo, sem procurar satisfações superficiais fora de ti. Acende em nós um coração no desejo de Cristo, para que nosso conhecimento de ti, isto é, a nossa relação de amor contigo, encha a nossa alma como as águas enchem o mar. E todos os meus irmãos, homens e mulheres, particularmente os jovens, se possam deixar abrir por essa relação contigo, a esse conhecimento de ti, preparando uma nova messe para o teu reino. Nosso Senhor volta, portanto, com insistência à nossa origem divina e a sua qualidade de pão vivo, que vivifica as almas. Nosso Senhor diz, vossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas eis o pão que desce do céu, se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E, portanto, o maná era um elemento efêmero, que não dava a vida espiritual, nem preparava para a vida eterna. Mas Jesus agora fala claramente do pão da vida, do pão que Ele vai dar. Portanto, a minha carne será uma verdadeira comida, meu sangue será verdadeira bebida. Portanto, a nossa união com Jesus Cristo, através da nossa fé, é essa preparação para nós comermos deste pão que traz a vida plena. Os judeus ficavam escandalizados, mas era preciso que Jesus possa dizer tudo e assim preparar também seus discípulos para a instituição da Santa Eucaristia, como aconteceu antes da sua morte. Em verdade, acrescenta, eu vos declaro, se não comerdes a carne do Filho do Homem, se não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come minha carne e bebe meu sangue, terá a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Minha carne é verdadeira comida, um alimento, meu sangue verdadeira bebida. Quem come minha carne, quem bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele, disse o Senhor. Como eu vivo e dou a vida do meu Pai, que me enviou, do mesmo modo, quem me come, viverá por mim. Portanto, Jesus Cristo nos diz. É claro que nós vamos compreender a luz da fé e a luz também da Eucaristia que nós celebramos. Antes de concluir, então, que a gente possa sempre nesses dias oferecer nossas orações, nossos sacrifícios, através também dos nossos trabalhos, da evangelização, para o bem do conclave, que se desfecha, nós diríamos, que vai acontecendo, se desenrolando nesses próximos dias aqui, lá na Capela Sistina no Vaticano. Que Deus, portanto, ilumine. Que Deus também olhe por todas as nossas intenções, também pela nossa irmã Judite, que estamos rezando, que ela juntinho de Deus também interceda por todos nós, nossas comunidades.
que possamos sempre orar, repetir frequentemente e viver a palavra que o Senhor nos disse hoje nessa celebração. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Coloquemos diante do Senhor nossas intenções, nossos pedidos de filhos e filhas. Fiquemos em pé, acompanhemos. Dai aos cristãos uma fé sólida e esclarecida, capaz de atrair as pessoas ao encontro convosco. Rezemos. Fazei de nós discípulos missionários. Suscitai nas comunidades pessoas capazes de acompanhar as pessoas ao encontro convosco. Rezemos. Fazei de nós discípulos missionários. Abençoai o testemunho dos fiéis que vivem com pessoas que não conhecem vossa verdadeira face. Rezemos. Fazei de nós discípulos missionários. Alimentai a esperança dos estrangeiros que sonham com a volta à sua pátria de origem e aos seus. Rezemos. Fazei de nós discípulos missionários. Pelas pessoas que se encontram afastadas do caminho da fé, a exemplo de Eunuco na primeira leitura de hoje, que se voltem em seu coração e se abram para Deus e sejam evangelizados, rezemos. Fazei de nós discípulos missionários. As intenções também que nós oferecemos na Santa Missa de hoje, rezemos. Fazei de nós discípulos missionários. Tudo isso nós pedimos ao Pai por Jesus Cristo, vosso Filho e nosso irmão, convosco que reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados, façamos o nosso ofertório com o canto. Bendito sejas, ó Rei da Glória, ressuscitado, Senhor da Igreja. Aqui trazemos as nossas ofertas. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Ó Deus, pelo venerável intercâmbio deste sacrifício, nos fizestes participar da vossa única e suprema divindade. Concedei, nós os pedimos, que conhecendo a vossa verdade, a testemunhemos pela prática das boas obras, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação proclamar vossa glória, ó Pai, em todo o tempo. Mas com maior júbilo, louvar-vos nesse tempo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele os filhos da luz nascem para a vida eterna. Para vossos fiéis abrem-se as portas do reino dos céus. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes, potestades angélicas, proclamam um hino à vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade, santificai, pois, estes dons
derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue à abração livremente à paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. Vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicante vos pedimos que, participando do corpo e sangue do Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja se faz presente no mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão, com o nosso Bispo Tarcísio, Bispo da Diocese de Santos, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também da vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs, que adormeceram na esperança da ressurreição, particularmente nossa irmã Judite, e todos os que partiram desta vida, acolhei junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, santos apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. O Senhor nos comunicou o seu Espírito de amor com confiança e liberdade de filhos e filhas. Digamos juntos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje sempre a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, esses vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou minha paz, não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e unidade de vossos Deus com o Pai e Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Eis o Cristo, Cordeiro de Deus, nossa vida, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna De de que entreis em minha morada, mas dizei dizei uma palavra e serei salvo. O sangue de Jesus nos guardem para a vida eterna. Amém. Eu sou o pão da vida, o pão do céu. Eu sou o Rei dos Reis,
o Salvador. Eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Me dei por vós, só por amor. Este é meu corpo, toma e comei. Este é meu sangue, toma e bebei. Revesti-vos de minha força, estejais em mim. Eis que estou convosco até o fim. Eis que estou convosco até o fim. Cristo morreu por todos, para que os vivos não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Aleluia. Oremos. Senhor, nós os pedimos, permanecei com misericórdia junto ao vosso povo e fazei passar da antiga nova vida aqueles que iniciastes no mistérios celestes. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes da bênção, agradecer a equipe da Pastoral da Comunicação aqui da Igreja Santa Teresinha, também o espaço da igreja, as pessoas que vieram rezar conosco também. Deus abençoe vocês todos e ajude. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Paz e a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado, e em paz o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Canto final.